Nós estamos num momento de final de ano, é um momento especial para alguns, é um momento momentos de festas, um momento de confraternizações, um momento de troca de presentes. Nós temos amigos secretos no trabalho, na escola, na igreja. É um tempo muito bom, porém, para alguns, é um período desesperador. É um tempo onde estatisticamente é comprovado pela psicologia e psiquiatria que é um dos períodos onde nós temos o maior nível de suicídio, maiores índices de suicídio, porque é um período de desespero, é um período de depressão, porque muitos agora param e começam a reavaliar como foi o seu ano. E muitos chegam à conclusão que eles não conseguiram viver nem 50% do que planejaram, do que sonharam, das suas expectativas para o ano de 2018. Muitos tinham expectativas de arrumar um emprego, quitar uma dívida, outros de abrir um negócio, outros de viver uma reconciliação num casamento, uma reconciliação familiar. Outros tinham tantos sonhos, que talvez o marido viesse para a igreja, que um filho melhorasse, que as portas se abrissem para os filhos, e de repente, quando você para e começa a fazer essa autoavaliação, você vê que de repente nada disso aconteceu. E o pior é que quando nós chegamos nessa época do ano, parece que as coisas vão piorando, porque nós olhamos e falamos assim: poxa, o ano acabou, mais um ano se findou, mais um ano está indo embora, e as coisas não aconteceram, e eu estou ficando mais velho, talvez não dê tempo mais de eu viver esses sonhos, esses projetos. E parece que quanto mais o tempo passa, mais longe nós ficamos dos nossos sonhos, mais longe nós ficamos dos nossos projetos, e parece que então nós nunca mais vamos vivê-los. E aí nós corremos um grande risco. Nós corremos o risco de cair no erro de Sara, que Sara tinha uma promessa com Abraão. Sara era estéril, Deus aparece assim: olha, vocês vão ter um filho da promessa, um filho de vocês. Só que o tempo foi passando, os anos foram se passando, e nada acontecia. E aí o desespero foi tomando conta de Sara, foi tomando conta do coração dela, ao ponto que ela chega um dia e diz assim: não vou mais viver este sonho, não vai ter mais essa possibilidade na minha vida. Ela pega a sua escrava Agar e coloca e dá para se deitar com seu marido. Agora, Abraão tem um relacionamento com Agar, ela tem um filho, e este filho não era o filho da promessa. Depois então vem o filho natural de Sara com Abraão, que era Isaque, e fruto daquele caso, daquela passagem, gerou um conflito na história da humanidade, lá no Oriente Médio, que está até hoje, porque os árabes são descendentes de Ismael, e Isaque, e os judeus de Isaque. Esse conflito existe lá até hoje, porque alguém que não soube esperar o tempo de Deus, não soube descansar no Senhor. O ano não terminou, e o problema é que tem gente já vivendo 2019, já viu? Tem um monte de gente vivendo 2019. Aliás, se você ligar a televisão, você acessar a internet, está lá. As propagandas agora são só sobre o verão, sobre as férias, sobre o carnaval. As pessoas já estão, escritórios já estão fechando, algumas pessoas já estão entrando de férias, alguns, aliás, já estão de férias. Mas o texto me chama a atenção na história de Sansão que nós lemos o trecho final da vida de Sansão, e o trecho que nós lemos diz que Sansão fez mais no pouco tempo que lhe restava do que tinha feito a vida inteira. Olha o que diz o verso de número 30, eu vou ler, e que nós declaramos assim: na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Ou seja, ele fez mais no pouco tempo que lhe restara do que tinha feito a vida inteira. Meu irmão, ainda dá tempo para fazer aquilo que você não fez na sua vida inteira, em nome de Jesus. Ainda dá tempo nesses 11 dias de viver o que você não viveu o ano inteiro, em nome de Jesus. Você crê que dá tempo ainda, meu irmão? Você crê que dá tempo ainda para ter virada, o jogo virar, o placar virar, e você ter a sua vitória em nome de Jesus? Dá tempo ainda, então diga: eu creio em nome de Jesus.
Dá tempo de virar o jogo. A Bíblia nos conta no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, que um dia os discípulos estavam no barco indo para outra margem. De repente, houve uma grande tempestade. E os discípulos, que eram pescadores acostumados com o mar, a tempestade era tão grande que eles ficaram desesperados. Nós vamos morrer, não tem saída. Não, mas tenta, não, já tentamos tudo, já jogamos água para fora com balde, nós já fizemos tudo, somos pescadores inexperientes, não tem saída. De repente eles olham para Jesus, Jesus dormindo, eles ali dizendo, vão lá e vão acordar Jesus. Mestre, mestre, não te importa-te que morramos? Olha o que a Bíblia diz, está no telão, Marcos 4:39, diz assim: então, ele, aqui é Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento cessou e houve completa bonança. Diga assim: e logo o vento cessou. Eu pergunto para você, quando que o vento cessou? Um ano depois? O vento cessou um mês depois? O vento cessou uma semana depois? Diga assim: logo. Logo é agora, meu irmão. Foi no estalar de Deus, foi no segundo de Deus. A Bíblia nos conta no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, que um dia Jesus entra numa sinagoga. De repente ele vai se deparar com uma mulher que por 18 anos ela era oprimida por um espírito de enfermidade. Por 18 anos essa mulher, ela vivia encurvada, ela não conseguia se levantar. Uma mulher que não tinha expectativas de vida, porque ela não conseguia olhar para frente, não conseguia olhar para cima, só para baixo. E por 18 anos ela viveu desse jeito, opressa por demônios, opressa sem ter uma visão para frente, sem olhar para o futuro. De repente Jesus entra no templo. Olha o que diz Lucas 13, capítulo de número 13. Lucas 13, verso 13. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Quando que ela foi curada? Imediatamente. Diga assim: imediatamente. Meu irmão, num segundo o seu telefone pode tocar e você ser chamado para trabalhar naquela empresa que você está esperando há tanto tempo. Em um segundo o seu WhatsApp pode tocar, pode disparar e chegar uma mensagem para você que a sua promoção chegou. Em um segundo o seu WhatsApp pode chegar uma mensagem dizendo o seguinte: olha, aquele negócio que tanto você esperava está fechado em nome de Jesus. Em um segundo pode aparecer no seu WhatsApp aí um pedido que você nunca fechou igual na sua vida, meu irmão. Em um segundo alguém pode te ligar e pedir perdão. Um filho pode ligar e se reconciliar. Em um segundo alguém pode bater lá, um irmão, um parente, um pai, uma mãe, bater na porta da sua casa e ir lá pedir perdão e acontecer uma reconciliação. Em um segundo a cura pode chegar e o céu pode se abrir em nome de Jesus. O texto que nós lemos fala da história de Sansão. Talvez você já conheça a história de Sansão, uma história que nós já conhecemos desde criança nas escolas bíblicas. E a história de Sansão foi um juiz em Israel. Israel sempre tinha um conflito com os filisteus, sempre houve esse conflito com os filisteus. E a Bíblia vai dizer que um dia Sansão foi enganado por uma mulher chamada Dalila. Ele foi traído por Dalila, que o vendeu e que o denunciou da fonte da sua força, que dava vitória a Sansão aonde quer que ele ia. Agora o segredo de Sansão é revelado. Os filisteus eles prendem Sansão e vão levá-los lá para a terra dos filisteus. E o pior é que eles não apenas o levam prisioneiro, não apenas o levam como escravo. A Bíblia diz que eles vão furar os 2 olhos de Sansão. Sansão agora é jogado numa prisão, cego, e ele vai ser levado para trabalhar, para girar o moinho, para rodar o moinho. Então, dia após dia, agora a vida de Sansão, que foi um juiz, que era um homem poderoso, um homem forte, que com uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 homens, um homem que destroçou um leão, um homem que tinha uma força sobrenatural, um homem que dava honra a Israel, um homem que era um vitorioso. Agora é um homem envergonhado, um homem humilhado, um homem cego na prisão, que ficava todo dia rodando uma moinha, e ele não chegava a lugar nenhum. Talvez, meu irmão, você tenha rodado muita moinha neste ano. Você rodou de um lado para o outro, rodou para um lado, para o outro, foi para tantos lugares, e de repente você não saiu do lugar. Você patinou, e você está no mesmo lugar. Você trabalhou e não quitou as suas dívidas. Você trabalhou, acordou de manhã,
foi dormir tarde, cansado, exausto e não conseguiu executar os sonhos que você queria. Talvez você esteja exatamente como Sansão, mas a Bíblia diz que teve virada na vida de Sansão, e como profeta do Senhor eu vim liberar uma palavra de virada na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus, amém? Mas para que a virada acontecesse na vida de Sansão, ele teve que tomar 4 atitudes. Eu quero falar rapidamente sobre essas atitudes, se você quer viver uma virada na sua vida. Em primeiro lugar, a primeira atitude que você tem que ter é a atitude de humildade. Diga assim: humildade. Humildade. Agora, Sansão prisioneiro, agora rodava a moinha, dia após dia, cego. Então os filisteus têm uma ideia. Eles vão pegar Sansão e vão levá-lo ao templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E eles então, agora que eles viram que o homem que dava vitória a Israel estava cego, ele estava incapaz de oferecer resistência aos filisteus, eles dizem assim: vamos trazê-lo e vamos trazê-lo aqui para divertir o povo. No templo de Dagon, a Bíblia vai declarar aqui, vai dizer que neste templo estava o rei dos filisteus, toda a sua corte, todos os seus príncipes, os ministros, todas as pessoas, líderes dos filisteus estavam ali, e vai dizer que tinha mais 3.000 pessoas só na galeria. Diga assim: galeria. Só na galeria. Nós podemos contar então 3.000 pessoas, mas diz só na galeria. Pode ser que na parte de baixo tinha no mínimo mais do que 3.000 pessoas, talvez 7.000 pessoas no templo de Dagon. Eles pegam agora Sansão e o levam, e quando Sansão chega no meio do templo, no meio daquela multidão, todo mundo se divertia com ele, porque agora ele não enxergava, zombavam dele, ele ia de um lado, ele ia de outro, aquele homem que trazia a princípio temor a cada um, ao povo, agora é um homem que todos zombavam dele, jogavam as coisas nele, xingavam ele, e ele não oferecia resistência. Mas a virada de Sansão começa com humildade, porque olha o que diz o verso de número 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Agora ele é levado da prisão para o templo, e ele é levado muito provavelmente por um escravo, que também estava na prisão, e ele vai ser conduzido. E o interessante de Sansão é que ele vai chegar para aquele escravo, aquele rapaz que estava o levando, e ele não diz assim: olha aqui, ô menino, eu sou rei em Israel. Olha aqui, rapazinho, eu sou juiz em Israel, eu sou aquele que já derrotou milhares de filisteus, eu sou aquele que já deu vitórias a Israel. Ele poderia ser um homem arrogante, mas a Bíblia diz que não. Ele chega e ele pede ajuda para aquele menino, para aquele escravo, para aquele jovem: olha, me leve até as colunas. A virada de Sansão se dá nas colunas, e ele pede para aquele homem, aquele jovem, com humildade: me leve até as colunas. O problema é que tem gente arrebentado, falido, gente quebrando a cara e não pede ajuda. Este é o problema, porque não tem humildade. Não tem humildade para pedir ajuda. Um marido que não tem humildade para pedir ajuda para a mulher, porque ele se acha muito bom no negócio, ele se acha muito bom nas finanças. Como que eu vou pedir conselho para minha mulher me ajudar nas finanças? Tem muita mulher arrogante, que não pede conselho para o marido, não pede ajuda para alguém. Muitos não pedem conselhos para pessoas mais experientes. Filhos quebrando a cara, porque não pedem conselhos para os pais, porque se acham muito. Meu pai é velho, meu pai é careta, minha mãe é careta, e quebram a cara, ao invés de buscar ajuda em quem já tem experiência. Quantas pessoas vivendo desse jeito? Gente morrendo numa doença, mas é incapaz, aliás, não diria incapaz, eu digo, não tem a humildade de pedir socorro a Deus, de pedir: Deus me ajuda. Irmãos, eu estou acostumado com isso. Quanta gente, a vida afundando, áreas da vida afundando, casamento afundando, finanças afundando, relacionamentos afundando, dívidas, pessoas sendo afundadas, e não podem, não são capazes, não têm humildade, porque isso é humildade, porque você chegar para Deus e dizer assim: Deus me ajude, Deus me socorre, Deus, eu reconheço a minha incapacidade, e que eu cheguei no meu limite, e que agora só o Senhor é meu. Isso é humildade.
E quem não faz é arrogante, não tem essa condição. Vocês viram agora o momento em que o nosso Brasil está vivendo? Vocês viram como que é a vida do arrogante? Por isso que Tiago 4,6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vocês viram? Quantos empresários mais poderosos do Brasil na cadeia hoje? Quantos políticos poderosos não foram reeleitos, estão sendo condenados, estão na prisão e não abaixam o nariz? Você já percebeu? Não abaixam o nariz. Perderam a reeleição, não tiveram apoio do povo, têm com processo na justiça, muitos estão encarcerados e não abaixam o nariz. São arrogantes, eles acham que todo mundo está errado, só eles que estão certos. Isso é arrogância. Sansão foi um juiz, mas um homem humilde, um homem reconheceu a sua incapacidade e a graça de Deus. Por isso que Tiago diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Diga assim, graça aos humildes. Deus concede graça. Um dos segredos do milagre, um dos caminhos do milagre é a humildade. Diga-se humildade. A Bíblia diz que um dia uma mulher cananeia tinha uma filha que era dominada por demônios, e essa mulher não aguentava mais ver o estado da sua filha. Ela vai até Jesus, fica sabendo que Jesus estava ali na cidade, na região. Ela vai até Jesus e fala: mestre, cura minha filha, liberta minha filha. Jesus não fala nada, Jesus a ignora. E ela continua: Jesus, minha filha, Jesus, cuida da minha filha, Jesus, liberta minha filha. Os discípulos viram para Jesus e falaram assim: Jesus, manda essa mulher embora logo, ela está importunando a gente. Aí a mulher fala assim: Senhor, me ajuda, liberta a minha filha. Aí Jesus, olha o que Jesus fala para ela. Ele fala assim: não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha o que Jesus fala para a mulher. A mulher vai dizer assim: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Olha o que ela está pedindo. Jesus fala assim: não é certo pegar o que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela vai dizer assim: mas os cachorrinhos comem da migalha. Só uma migalha que cai da tua mesa, Senhor, é milagre na minha casa. Jesus fala assim: quanta humildade desta mulher. Vai embora, porque a tua filha já está liberta. Meu irmão, o caminho do milagre é humildade. A Bíblia diz que um dia Jairo, principal da sinagoga, diga principal da sinagoga, um homem honrado, um homem com respeito, era o principal da igreja, da sinagoga. Quando a sua filha está à beira da morte, ele não tem mais saída, tinha tentado de tudo o que ele faz. A Bíblia diz que ele corre até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz assim: me ajuda. Ele tem humildade, a Bíblia diz que um centurião romano, um homem que liderava 100 soldados, um romano, ele agora quando o seu servo está doente, ele pede para Jesus, ele pedir ajuda para Jesus. Jesus está indo e diz assim: não entra na minha casa, não sou digno que entre na minha casa, só uma palavra tua e o meu servo será curado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu reconheço toda a autoridade no Senhor, e então aquele servo é curado. O caminho do milagre é a humildade, meu irmão. Tenha humildade para pedir ajuda para o seu pai, para a sua mãe, uma pessoa mais velha, para um líder de célula, para o seu pastor, para os seus líderes. Tenha humildade para pedir perdão, tenha humildade para pedir conselho, tenha humildade para pedir ajuda. E aí então Sansão vive o seu milagre. Segunda atitude que Sansão tem, que leva a viver uma grande virada na sua vida, é foco. Diga foco. Olha o que diz o verso de número 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Olha que interessante. Ele estava ali cego, sendo carregado, e diz assim para o jovem: me ajuda, você pode me levar perto das colunas? Aí o jovem o pega e o leva. Ele não pediu para que aquele jovem o ajudasse a fugir. Ele podia ter dito: tem como fugir? Eu não estou enxergando com os meus olhos. Tem alguma porta que dá para tentar escapar? Não. O que ele diz? As colunas estavam no centro. Ele não pede para fugir, ele pede o quê? Me coloca no centro. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ir no foco do problema. Mostra-me, olha o que ele está querendo dizer. Ele estava cego. Mostra-me as colunas que estão sustentando a minha vergonha.
porque ele estava sendo zombado, humilhado, envergonhado. Ele está dizendo assim: leva-me e me mostra aonde estão as colunas que estão travando a minha vida, porque se eu arrebentar essas colunas, se eu destruir essas colunas que estão sustentando a minha vergonha, minha humilhação e travando a minha vida, os céus vão se abrir. Acho que você não entendeu. Os céus vão se abrir. Sabe o que é isso? Eu pergunto para você: qual coluna está travando a sua vida? Que coluna está levando vergonha para sua casa? Que coluna está levando humilhação para sua família? Elas precisam ser quebradas nessa noite em nome de Jesus. Meu irmão, pode ser uma dívida que esteja amarrando a sua vida, travando a sua vida. Pode ser uma coluna chamado um problema num relacionamento que está travando sua casa, sua família. Uma coluna pode estar trazendo vergonha para sua casa, um pecado, uma mágoa. Mas eu quero te dizer algo: se você for no foco, enfrentar o problema, e essas colunas forem derrubadas, o céu vai se abrir e um milagre vai chegar em nome de Jesus. A Bíblia diz que Saulo, ele era um religioso, e ele tem um encontro com Jesus, e sabe quais eram as colunas de Saulo? A religiosidade. E quando aquelas colunas da religiosidade caíram por terra, as escamas espirituais caíram por terra, ele se tornou o maior homem de Deus nessa terra. Meu irmão, tem colunas na sua vida que precisam ser derrubadas, que o Espírito Santo de Deus te ajude a reavaliar quais são essas colunas. Pode ser um pecado, uma mágoa, pode ser um relacionamento que Deus já disse: não entra nesse relacionamento, não continua nesse relacionamento, e tem gente insistindo, mas que você vá no foco, no centro do problema, agarre ele, derrube ele, e o céu vai se abrir em nome de Jesus. Terceiro lugar, tenha determinação. Diga: determinação. Olha só o que acontece, versos 29 e 30. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Diga assim: que eu morra com os filisteus. Olha só que palavra forte. Sabe o que Sansão está dizendo? Ele está sendo levado, ele vai dizer assim para o menino: me ajude, me leve até as colunas, porque se eu estiver no centro e derrubar as colunas que estão travando a minha vida, os céus vão se abrir. Então aquele jovem o leva, ele tem uma coluna, ele encosta a mão numa coluna na mão direita, a outra na mão esquerda, e ele começa a empurrar. Mas antes de empurrar, sabe o que ele faz? Ele faz uma declaração dizendo assim: que eu morra com os filisteus. Ele tinha determinação, ele agarrou aquelas colunas com garra, ele tinha determinação. Sabe o que ele estava dizendo? Eu morro, mas a minha história não termina desse jeito. Eu morro, mas meu ano não termina desse jeito, em nome de Jesus. Meu irmão, você tem que estar determinado. O ano ainda não acabou e eu não aceito terminar desse jeito, em nome de Jesus. Ele diz assim: eu morro, mas eu não morro desse jeito. Sabe o que ele está dizendo? Eu morro, mas eu morro por um ideal. Eu morro, mas eu morro por uma causa. Morra, mas morra pela tua família. Morra, mas morra salvando seu casamento. Morra, mas morra tirando seu filho das drogas. Morra, mas morra vivendo uma virada na sua vida, em nome de Jesus. Morra estudando, mas passe no vestibular. Morra de estudar, mas passa no concurso. Morra para abrir uma empresa sua, mas muda a história da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Sabe o que Sansão está dizendo? Diz assim: morro, mas morro com esses filisteus. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso morrer, mas a história que vai chegar, o legado que eu vou deixar para os meus netos é: não morri como palhaço, não morri humilhado, destruí e fui honrado em nome de Jesus. Meu irmão, eu morri, mas virei o placar. Eu morri, mas o jogo virou na minha família, em nome de Jesus. Então, se Deus já te mostrou que você precisa largar, que você morra, mas viva um milagre na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Em quarto e último lugar, buscou ao Senhor. Diga assim: eu vou buscar ao Senhor. Verso de número 28. E Sansão orou antes dele derrubar. Ele está apoiado e ele faz uma oração a Deus. E ele ora assim: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez,
e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Amém? Ele vai ali apalpar nas colunas e ele vai o que? Buscar ao Senhor. Diga assim, buscar ao Senhor. Sabe o que ele faz? O problema todo de Sansão foi gerado por ele mesmo. Ele deu as costas para Deus, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e de repente agora ele estava vivendo todo o mal que ele plantou, ele estava colhendo aquilo que ele semeou. Mas sabe que ele está naquele momento que diz assim, é tudo ou nada na minha vida, porque tem hora na vida, irmão, que é tudo ou nada. Diga assim, é tudo ou nada. Tem hora que é tudo ou nada. E ele vai então se apoiar naquelas colunas, ele vai se lembrar que o Deus que ele servia e serve é um Deus de misericórdia. Diga assim, misericórdia. O Deus que ele servia e o Deus que você serve, que eu sirvo, é um Deus de misericórdia. É um Deus de segundas, de terceiras, de quartas, de quintas, de 10, de centésimas, de milésimas oportunidades. Amém? Lamentações capítulo 3 vai dizer assim, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus te dá uma folha em branco para dizer, você tem a oportunidade de viver o novo. Você tem a oportunidade de fazer uma nova história. Não é porque você errou até aqui que você vai continuar errando na sua vida. Você errou, mas Deus te dá o direito, a oportunidade de viver um novo de Deus em nome de Jesus, porque Deus jamais rejeita um coração contrito. Não importa o que você fez no passado, o que importa é que Deus te dá uma nova oportunidade hoje para viver o novo de Deus. É a história do filho pródigo. O filho pródigo pega parte da herança dele, vai para o mundo, gasta tudo, gasta a vida do pai em trabalho, gasta a herança, ele perde tudo, mas ele diz assim, vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra ti, contra o céu, perdoa-me, me recebe como um dos seus empregados. E ele chega diante do pai e diz assim, pai, eu pequei contra Deus, pequei contra ti, me recebe como um dos teus empregados. Mas o pai dele representa o nosso pai celestial e eterno, é um pai bondoso, é um pai de amor, é um pai de misericórdia. O pai beijou o filho, abraçou o filho e diz assim, não, tudo é te restituído para a glória de Deus, amém? Você tem um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar essa cena num auditório, onde estava Sansão, um auditório lotado, o rei, os príncipes, a corte, os líderes, estava ali o povo, 3.000 pessoas, e de repente eles colocam um homem velho, um homem cego, um homem falido, um homem que era um palhaço, que todo mundo estava se divertindo às custas dele. E de repente, se você tivesse que fazer uma aposta, você apostaria neste homem derrotado, cego, falido, ou você apostaria no rei, com mais de 3.000 pessoas ao seu lado, poderoso, um monte de gente? Eu creio que eu e você apostaríamos nesse outro lado. Mas meu irmão, sabe quem que deu a vitória? Quem ganhou foi Sansão, porque você com Deus é maioria, você com o Senhor é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero terminar contando um testemunho meu. Alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu fui convidado para ir assistir um jogo de futebol, levar meus filhos para assistir um jogo de futebol, lá no Morumbi. E eu assisti um jogo em estádio, até hoje. Eu assisti um jogo quando era menino, bem menino. Fui com meu pai, uns tios, fui no Morumbi, eu me lembro até hoje, assisti um jogo do Corinthians e da Ponte Preta. Era uma final, alguma coisa assim, eu era bem criança. E depois eu nunca mais fui no estádio, não sou muito ligado nessas coisas não, e nunca mais fui. E agora, meus filhos gostam, meus filhos mais velhos principalmente, ele é São Paulino e tal, e o meu filho mais novo, ele anda muito com o menino, e ele é São Paulino roxo, esse amiguinho do meu filho, e o pai dele é mais ainda, então ele está em todos os jogos, e ele sempre acaba levando, e um dia ele falou, Márcio, vamos lá, vamos, os meninos querem, eu falei, vamos. E eu fui até assistir jogo de São Paulo, Corinthians, olha só, mas que a gente não faz por filho, né? Filho é benção, né? Aí eu fui, era um jogo importante, eu não me lembro o que é, mas foi agora, 3, 4 anos, era um jogo, e estava lotado o Morumbi, lotado, só tinha torcida do São Paulo, lotado, e aí nós fomos, fui lá, achei bárbaro, fazia muito tempo que eu não ia, fantástico, no estádio, aquele momento e tal,
E tava lá eu e meus filhos, esse colega e o filho dele, e nós tava torcendo, daqui a pouco, pá, saiu um gol do São Paulo. E fogo abaixo, até eu dei, gol, né? Também não ia poder fazer o contrário, senão eu apanhava ali, né? Aí eu ali, aquela bacana, não sei o que, papai, daqui a pouco, bum, gol contra o São Paulo. Né? O menino baixado, tudo murchinho e tal. E daqui a pouco, quando faltava 10 minutos para acabar o jogo, o rapaz disse assim pra gente, né? Falou, cara, é melhor a gente ir embora, porque tá muito cheio, e trava aqui o congestionamento, se a gente não sair agora, nós vamos ficar 1 hora e pouco parado no trânsito, então é melhor a gente ir embora. Eu falei, cara, eu não torço pro São Paulo. Falei, não, cara, eu não tô acostumado com o jogo, pra mim tá bom demais, já via farsa, e os meus filhos não, curtindo aquele negócio. Aí eu falei, vamos embora. Pô, mas já não acabou? Não, mas ele tá então, saímos. Estávamos saindo do estádio muito cheio mesmo. Nós estávamos saindo do estádio, daqui a pouco nós estamos. Começa a tremer o chão, cara. E igual tal. São Paulo virou o jogo. E nós não vimos. E Deus quer virar o jogo de muita gente ainda esse ano, e tem gente já saindo do jogo. Deus está para virar o jogo de muita gente, tem gente saindo do estádio. Esse é o problema. Deus está para fazer grandes coisas, tem gente dizendo, não dá mais tempo, já era, só para o ano que vem. Não saia do estádio, não saia do jogo, porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.